Olá pessoal, muito bom dia a todos, sou eu PB, recebendo vocês aqui de Salvador, Bahia. Cheguei nessa madrugada de Aracaju, ontem o evento foi lindo em Sergipe. Passei nesses últimos dias por várias capitais com o nosso aulão e hoje o aulão é aqui em Salvador. Hoje a galera aqui da Bahia, pessoal que está vindo do interior, o pessoal aqui de Salvador vai ter aula do PB aqui no Sol Bahia. Sol Bahia, estamos aqui no Sol Bahia. Daqui a pouquinho tem o evento, eu já estou aqui na área, estou aqui nessa piscininha. O evento começa hoje às 14 horas e o PB está aqui vendo essa praia linda, esse mar bonito da orla soteropolitana. E obviamente que eu tinha que abrir um período para puxar com vocês algumas dicas aqui de tributário e constitucional. Não temos muito tempo, talvez 20 minutos, meia hora, mas eu quero bater um papo com vocês, trazendo alguns assuntos super importantes de tributário e constitucional que podem vir a cair na prova de vocês. Tudo bem, moçada? Então deixa eu me posicionar aqui para a gente poder abrir a transmissão. Eu quero agradecer aqui a todos vocês. Eu não posso cumprimentá-los um a um porque é muita gente e aí a gente travaria a transmissão. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem tido um amor incrível comigo nas cidades pelas quais eu estou passando, levando a revisão presencial beneficente. Ontem foi Aracaju, domingo foi um evento lindo em Maceió, sexta e sábado fantástico em Recife, quinta-feira a galera lotou lá em Fortaleza, na quarta-feira foi show em Belém, o pessoal de Belém que eu sou apaixonado, terça-feira em Manaus na Uninorte, então foi lindo. E hoje é aqui em Salvador e eu quero agradecer a todos vocês o carinho que não cabe em palavras com que vocês têm me recebido, acolhido o Portal F3, acolhido o Pedro Barreto, acolhido essa nossa proposta de levar estudo com foco, força e fé. Eu vou começar agora com vocês falando de tributário, constitucional e direitos humanos. Eu vou colocar o telefone de lado aqui, então o aparelho vai ficar de lado. Deixa eu ver se consigo botar uma posição aqui, só um segundo. Deixa eu só tentar ajeitar ele aqui. Só um segundo, moçada. Bom, acho que agora vai, né? Deixa eu ver. Tô tentando arrumar a posição. Pronto, agora vai. Moçada, seguinte, vou pedir a todo mundo para que, se vocês puderem, a partir de agora, parem um pouquinho as mensagens, tá certo? Vou pedir a galera toda que tá na live aí para parar as mensagens. E parando as mensagens, para não atrapalhar, eu vou pedir a vocês que quem puder, faça isso que a Riane fez, que Denise Fernandes lá de Maceió, Aline Fernandes de Vitória, Rafinha, Marcos Moraes, Vinícius Prudêncio lá do Rio estão fazendo aí. Bota o dedinho aí no contador de onde saem os corações e convidem os seguidores de vocês, convidem os amigos para assistirem essa live. É só botar o dedo aí no contador e compartilhar a transmissão, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar com vocês a partir do tema 33. A gente havia parado no tema 32 e a gente vai agora a partir do tema 33. Ana, um beijo. Tá lá em Niterói. Um beijão pra você. Juan Turgílio, meu parceiro querido, monitor da segunda fase tributária. Carol, cara, só gente do bem aí. Karine, só gente querida e conhecida. Muito bom ver vocês aqui. O tema 33, anote aí. Direitos humanos. Tema 33, direitos humanos. Sistema de aplicação de pena no Tribunal Penal Internacional. Direitos humanos. Sistema de aplicação de pena no Tribunal Penal Internacional. Então a questão é que pode vir a aparecer na prova da gente, direitos humanos, sistema de aplicação de pena no Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? Minha gente, vamos lá. Pode ser que apareça na prova de vocês uma questão envolvendo as regras previstas no Estatuto de Roma para a aplicação de penas àqueles que estão respondendo por crimes no Tribunal Penal Internacional. Numa das lives anteriores eu expliquei a vocês que o TPI só julga 4 tipos de crime: os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade
os crimes de genocídio e os crimes de agressão. Quando o acusado está respondendo no TPI por um crime de guerra, um suposto crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio ou crime de agressão, como é que funcionam as regras basilares da aplicação da pena? Bom, eu queria te dar algumas dicas para você anotar no seu caderno, tá certo? Bom, em primeiro lugar, o Tribunal Penal Internacional tem a regrinha da imprescritibilidade da pena. Não prescreve a pretensão punitiva na órbita da jurisdição do TPI. Se vocês estiverem fazendo uma questão em prova envolvendo o sistema de aplicação de pena no TPI, àqueles que praticaram crimes de guerra contra a humanidade, genocídio ou agressão, a pretensão punitiva na órbita da jurisdição internacional conduzida pelo TPI é imprescritível. Não prescreve a pretensão punitiva. É a primeira e a mais importante regra. A segunda, gente, não obstante o Estatuto de Roma preveja a pena máxima 30 anos, em algumas hipóteses de extrema gravidade, o Estatuto de Roma possibilita a aplicação da pena de prisão perpétua. Então, anote que, não obstante exija a regra de que a pena máxima é de 30 anos, é possível aplicar a pena de prisão perpétua nos casos previstos no Estatuto para hipóteses de extrema gravidade na prática da conduta com a série de circunstâncias agravantes em volta do feito. Então anote no seu caderno e marque verdadeiro na prova, se cair, que o TPI estipula a possibilidade excepcional de aplicação de pena de prisão perpétua. Todavia, preste atenção porque tem duas pegadinhas sobre a fixação da pena de prisão perpétua para aquele que é condenado nessa pior e mais gravosa sanção aplicável pelo TPI. Em primeiro lugar, para que se possa ter execuibilidade da pena de prisão perpétua, é fundamental, é condição sine qua non, que um dos países filiados ao TPI, que não seja o país da nacionalidade do condenado, se coloque à disposição de aceitar no seu sistema prisional aplicar e executar a prisão perpétua para aquele condenado. É dizer, imaginem que José brasileiro foi condenado a uma pena de prisão perpétua. Não, esquece José brasileiro. Imagine que Maria norte-americana, brasileiro não, explico porque ao final. Mary norte-americana, foi condenada a uma sanção de prisão perpétua no TPI. Para que essa sanção de prisão perpétua se torne exequível, algum país diferente dos Estados Unidos tem que se colocar à disposição do tribunal para acolher a decisão do tribunal e então trazer Mary condenada para sofrer a execução da sanção perpetuamente no seu sistema prisional. Então guarde, é possível prisão perpétua no sistema do TPI? É possível, é previsto no Estatuto de Roma para situações extremamente excepcionais, lá bem definidas, não é o caso aqui abordado detalhadamente. Nessas hipóteses em que se torna possível executar, que se condena o apenado, o condenado, o acusado, à pena de prisão perpétua. Como é que se dá cumprimento a essa decisão e se executa essa pena? Somente será possível se algum país que não é o da nacionalidade do condenado se colocar voluntariamente à disposição de recebê-lo. Afinal, o TPI não tem sistema prisional dele próprio, o TPI é só um tribunal. Em algum país tem que ser executada a pena. Então, na prova, você vai dizer que só é exequível a decisão de condenação por prisão perpétua se algum dos países filiados ao Tribunal Penal Internacional e que não seja o país da nacionalidade do condenado se dispuser a viabilizar dentro do seu sistema carcerário a condução da execução da pena. Tudo bem, meus amados? Por fim, por que eu não posso dar um exemplo com o brasileiro? Prestem atenção. Nem todos os países admitem nos seus sistemas constitucionais internos a sanção de prisão perpétua. O Brasil, por exemplo, não admite. Então, como é que funciona essa compatibilização da regra do TPI, do Estatuto de Roma, que permite prisão perpétua, com a soberania dos países e de suas constituições, quando esses não legitimam prisão perpétua? Moçada, se o acusado no TPI for de um país que não aceita no seu sistema constitucional interno a prisão perpétua, para acusados dessa nacionalidade não se aplica a prisão perpétua.
ok? Então, um brasileiro que esteja sendo réu num processo de jurisdição penal internacional do TPI, um brasileiro não se submete à sanção de prisão perpétua, mesmo que todas as circunstâncias do fato envolvendo o modo como o crime foi praticado legitimassem a aplicação da moldura, da fixação em abstrato, da aplicação da norma de sanção de prisão perpétua. Para brasileiro, não. Para nacionais de países que não admitem prisão perpétua, o TPI não passa por cima da soberania normativa daquele país. Então, anote, a pena de prisão perpétua é prevista no TPI? Mas pode ser aplicada a nacionais de países que não a admitem? Não. O próprio Estatuto de Roma deixa claro nos seus dispositivos finais que o país que venha a aderir ao Estatuto de Roma e ao regime do Tribunal Penal Internacional, ele tem que aderir integralmente ao Estatuto. Mas o próprio Estatuto, para evitar esse conflito com a soberania constitucional dos países que não admitem prisão perpétua, o próprio Estatuto proíbe, afasta a previsão da sanção de prisão perpétua para os nacionais desses países. E com isso se evita uma colisão que seria extremamente desgostosa, até porque não seria razoável admitir que as normas do TPI passem por cima da soberania e da supremacia das normas da Constituição de determinado país. Tudo bem? Então, essas eram as dicas mais rápidas, como tem que ser sempre aqui, muito objetivas, de assuntos que podem ser perguntados nesse tema, que é o nosso tema 33, aplicação de pena no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Agora eu vou com vocês no tema de número 34, conversar um pouquinho com vocês no direito tributário. Vou dar um tapa aqui em 3 temas seguidos em tributário, 34, 35 e 36 em direito tributário. Tudo bem? Vocês caminham junto comigo? Vamos lá. Tema 34. Não incidência de imposto de renda. Não incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Não incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Um tema que a banca já perguntou diversas vezes no exame de ordem, nas provas de concurso, é uma questão que se repete com habitualidade, porque é uma questão que envolve o dia a dia, nos juizados especiais cíveis, na justiça comum, ações de responsabilidade civil, em que pessoas pleiteiam a indenização que deve ser paga para repor prejuízos que suportaram, seja no seu patrimônio, seja no seu campo da integridade moral. Então, é muito comum no Brasil que a gente tenha um avolumamento enorme, um volume enorme de ações no judiciário, ações de responsabilidade civil, em que o autor pleiteia em juízo a condenação do réu a ressarci-lo por um prejuízo, por um dano material ou imaterial, um dano suportado. E ele então, através da ação de responsabilidade civil, pleiteia uma tutela jurisdicional condenatória, por via da qual se condene o réu a indenizá-lo pelos prejuízos suportados, um dano sofrido em razão de um comportamento que possa ser imputado ao réu, nexo causal, autoria, em regra, culpabilidade, salvo os casos de responsabilidade objetiva, né, e consumação do dano. Bom, o fato é, onde é que entra a questão tributária aí? Quando a ação é julgada procedente e no juízo se profere decisão condenatória, condenando o réu a indenizar o autor, ou o réu cumpre ou ele não cumpre a decisão. Quando o réu cumpre a decisão e disponibiliza a quantia correspondente à indenização fixada em juízo, e o autor vai pleitear o levantamento, o alvará de levantamento da indenização, a Receita Federal tentava, porque hoje já não faz mais isso, porque não pode, mas a Receita Federal tentava exigir a retenção do imposto de renda para que o valor levantado pelo autor da ação, o valor da sua indenização, não fosse levantado na sua integralidade. E aí a Receita Federal exigia, ora no juízo, ora nos órgãos administrativos ou bancários para os quais era remetida a quantia depositada pelo réu condenado de pagando a indenização, a Receita Federal exigia que se fizesse a retenção da verba referente ao imposto de renda, alegando que quando o autor da ação recebe a sua indenização, ele está recebendo renda. E por estar recebendo renda, ele teria que pagar imposto. Bom, a jurisprudência é pacífica no STJ e no STF. A jurisprudência é pacífica, sumulada inclusive com diversas súmulas do STJ. Tanto o STF como o STJ entendem
que indenização não é acréscimo. Ninguém aumenta o patrimônio quando é indenizado. Indenização é uma reposição de prejuízo. Ninguém está auferindo renda, ninguém está adquirindo um capital novo que venha a se somar, acrescendo ao que já tinha. Se alguém causa para mim determinado dano, a indenização nunca pode ser superior ao limite do dano. Ela pode até ser inferior para ser execuível. O ideal é que ela seja no valor correspondente ao dano, para que se aplique o princípio da reparação integral, que é um dos baluartes que estruturam as normas que regem a responsabilidade civil no Brasil, o princípio da reparação integral. A indenização ela é proporcional ao dano, nunca maior do que o dano. Nesse viés, a jurisprudência dos nossos tribunais de superposição se estabilizou no sentido de que não cabe à União exigir imposto de renda sobre aquilo que não é renda. Indenização não é renda. O Código Tributário Nacional, tomem nota, por favor, tem 3 artigos sobre imposto de renda. São os 3 que caem em prova. O Código Tributário Nacional cuida do imposto de renda nos artigos 43, 44 e 45. Eu acho que todo mundo sabe que o CTN é um ovinho, é um dos menores códigos que existem. O CTN só tem 218 artigos, é menor que a parte geral do Código Civil. Então o CTN, que é bem menor que o Código Penal, um ovinho, um códigozinho, o CTN cuida dos impostos no seu primeiro livro, e o imposto de renda está ali. O CTN tem o livro primeiro, que vai do artigo 1 ao 95, e o livro segundo, que vai do 96 ao 218. As espécies tributárias estão do 1 ao 95 e, na verdade, do 16 ao 82. Impostos do 16 ao 76, taxas do 77 ao 80, contribuições de melhoria no 81 e no 82. Tudo bem? Os impostos que estão do 16 ao 76 do CTN, são 60 artigos, é o que cai em prova. O imposto de renda está no 43, 44 e 45. 43 é o fato gerador da obrigação de pagar imposto de renda, 44 base de cálculo, 45 contribuintes. Como é assim com os impostos no CTN? ITR, 29 fato gerador, 30 base de cálculo, 31 contribuintes. IPTU, 32 fato gerador, 33 base de cálculo, 34 contribuintes. Imposto de renda, 43 fato gerador, 44 base de cálculo, 45 contribuintes. E o CTN define o fato gerador como a aquisição, a aferição de um acréscimo, rendas ou proventos de qualquer natureza decorrentes do trabalho, do uso do capital, investimento do seu capital ou da soma de ambos, investir o seu capital e trabalhar. Para que eu sofra a incidência do imposto de renda, tem que acontecer o fato típico. E a hipótese de incidência está no artigo 43 do CTN. É a oferição de um acréscimo, né, uma disponibilidade de recursos jurídica e econômica para eu poder usar em razão do trabalho. Em razão do uso do meu capital, investir meu dinheiro e pedir dinheiro, ou do capital e trabalho. Quando eu aufiro uma verba através de pagamento de indenização, essa verba não é gerada pelo meu trabalho, não é gerada pela aplicação do meu capital. Então, a verba recebida a título de indenização não vem do capital, não vem do trabalho, não vem do capital e trabalho. Então, essa verba, ela não se enquadra no artigo 43 do CTN, ela está fora da hipótese legal de incidência do imposto. Indo além, a jurisprudência, acompanhando a doutrina majoritária, entendeu que indenização é reposição de prejuízo e não conquista de uma nova titularidade patrimonial. Então não se enquadra no conceito de renda, não há manifestação de capacidade contributiva, não estou oferindo riqueza. Se alguém me indeniza por um prejuízo que eu tive, a pessoa só está repondo o meu prejuízo. Então, gente, não cabe imposto de renda em verba indenizatória, qualquer que seja a verba indenizatória. É muito comum que a gente encontre isso nas relações trabalhistas, as decisões da Justiça do Trabalho, quando o empregado ou ex-empregado demanda em face do seu empregador ou ex-empregador e pleiteia o pagamento das verbas referentes à extinção da relação de trabalho ou a verbas não pagas numa duração, na constância de uma relação de trabalho que está em fase de andamento. E aí o empregado ou ex-empregado pleiteia ao seu empregador ou ex-empregador que ele pague certas verbas. E aí é preciso distinguir dentro do direito do trabalho quando aquela verba é uma verba remuneratória, salário, remuneração, ou quando aquela verba é uma verba de caráter indenizatório. Se a verba tem caráter indenizatório, não pode sofrer incidência de imposto de renda.
Mas se a verba tem caráter remuneratório, é evidente que não é indenização, é uma remuneração pelo trabalho. É uma renda oferida em razão do trabalho, se enquadra no 43 do CTN. Então, se o empregador vai pagar o salário, vai pagar uma gorjeta que junto com o salário forma a remuneração, incide em imposto de renda. Mas se o empregado está recebendo uma indenização por uma licença-prêmio não gozada, por férias não gozadas, por necessidade do serviço, por necessidade do empregador, ele está sendo indenizado por não ter gozado das férias. Se ele está recebendo aquele terço proporcional com natureza indenizatória, não pode incidir imposto de renda. Se o empregado está fazendo um ajuste com o empregador para abrir mão do emprego, porque a empresa não consegue manter aquela folha de empregados, está em crise, tem que reduzir a folha e se faz aquele programa de demissão voluntária, de demissão motivada, não pode incidir, imposto de renda sobre as verbas do PDV, porque elas estão indenizando o empregado por fazer um acordo para perder o seu emprego e ficar desempregado. Ele não está recebendo salário, ele está recebendo a indenização para perder o emprego. No acordo, porque não era possível mais mantê-lo no quadro de pessoal da empresa. Então o STJ tem várias súmulas, várias. Anote, por favor, pelo menos as 5 súmulas do STJ que proíbem a incidência de imposto de renda sobre verbas trabalhistas e sobre que de natureza indenizatória e sobre indenizações por dano moral ou material. Vamos anotar? Anote aí, no STJ, súmulas 125, 136, anota aí, súmula 125, 136, 498, 215, então anota aí, são 5 súmulas do STJ, 215, que é do PDV, 498, que é do dano moral, 125 e 136, que é das férias não gozadas e da licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço. E tem aqui, caiu agora na prova da segunda fase, 380 das férias. Alguém me dá uma cola aí? Alguém abre aí, por favor, as súmulas do STJ, 389, ou 387, ou 386. Me deu um branco aqui agora, ó meu pai. Expliquei essa súmula esses dias. Tem a 125, 136, 215, 498 e tem a quinta súmula, que ou é 387, ou é 386, ou é 389. Se alguém puder me salvar aí, alguém que está aí na live, me dá aí, por favor, 386. Valeu, Renatinha Mello, obrigado, linda. Tá? Então, súmula 386, obrigado. Show de bola, valeu, galera. Valeu, Aninha Casagrande. Saudade de você, Aninha. Beijo grande, minha flor. Então, galera, essas 5 súmulas fecham esse ponto aqui, que foi o nosso ponto de número 34. Não incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Tudo bem? Estamos juntos? Estamos juntos. Vamos lá. Moçada, próximo ponto. Imunidades do exportador. Imunidades do exportador. Tema 35, direito tributário. Bora, Diana. Lá de Belém, um beijo. Imunidades do exportador. Imunidades do exportador, tema de número 35. Gente, a nossa Constituição, em alguns dispositivos diferentes, proíbe que se possa cobrar impostos ou contribuições em algumas situações dos exportadores. Então, vamos lá, galera de Tucuruí, lá no Pará, que eu amo de paixão, vamos embora. A Constituição proíbe, atenção, hein, que incida IPI, que incida ICMS, galera de Macapá, e que incidam COFINS, contribuições sociais, ou CIDs nas receitas decorrentes da exportação. Então, vamos lá, vem comigo. Galerinha de Fortaleza, vamos juntos, vocês moram em meu coração, vocês, o povo de Maceió, todo mundo. Agora segura a mensagem e vamos embora. Amo vocês muito, tô com muita saudade de vocês. Vamos lá. Teresina, eu chego aí segunda e terça da semana que vem, semana da prova, 17 e 18, Brasília na sexta-feira. Vamos lá, volta pra cá, para não perder o foco. E segura aí, sem mensagens. Então, a Constituição proíbe que alguns tributos incidam na exportação, para evitar que se onere excessivamente a exportação e se prejudique o comércio internacional, se prejudique a globalização da economia, se prejudique a exportação dos bens que a indústria brasileira produz. Então a gente evita a superoneração por uma superincidência de tributos. Então você vai anotar
que os exportadores têm algumas imunidades. A Constituição proíbe a incidência de alguns tributos na exportação. E você vai anotar com carinho aí quais são eles. Anote, por favor. A Constituição determina que não incide IPI na exportação. A Constituição determina que não incide IPI na exportação. Artigo, anota, 153, parágrafo 3º, inciso 3. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. Não incide IPI na exportação. A Constituição também diz que não incide ICMS na exportação. Então, quando uma indústria brasileira industrializa suco de laranja e faz caixinha de suco de laranja e remete para consumidores no exterior, ela nem paga IPI, porque essa industrialização foi para exportar, e nem paga ICMS, ok? É o regime do BFIEX constitucional, os benefícios fiscais aos exportadores, o BFIEX constitucional, que tem BFIEX legal, tá? O BFIEX constitucional, perfeito. Então, a Constituição proíbe IPI e ICMS na exportação. Anota o artigo do ICMS, 155, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Não incide ICMS na exportação. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Tudo bem? É proibida a incidência de ICMS na exportação. Maravilha? Maravilha. Além do IPI e do ICMS, existe uma terceira imunidade que protege os exportadores. Não incidem contribuições sociais ou contribuições para o custeio de intervenções no domínio econômico, CIDs, CIDE, não incidem contribuições sociais ou CIDs nas receitas decorrentes da exportação. Então, observa, não incide IPI, não incide ICMS e não incidem contribuições sociais ou CIDs nas receitas decorrentes da exportação. Essa regrinha das contribuições, a imunidade de contribuições que o exportador tem, está no artigo, tome nota, no artigo 149, parágrafo 2º, 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Então, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, não incidem contribuições sociais ou CIDs sobre as receitas decorrentes da exportação. Todavia, tem uma pegadinha ninja aqui, que vocês têm que ter o cuidado observando. Ô, rapaziada, as exportadoras, os exportadores, quando eles exportam a sua mercadoria, o seu produto, o seu serviço, e recebem um pagamento do cliente, essa receita, quando entra no caixa, ela tem imunidade de CID e de contribuição social. Então, olhe bem, para entender o alcance da imunidade. Não incide CID, não incide contribuição social sobre a receita que entrou. Exemplo, a minha indústria fez uma operação vendendo R$1 milhão em produto industrializado para o exterior. Esse R$1 milhão, quando entra essa receita, que é o pagamento pela operação, que entra no meu caixa aqui no Brasil, sobre essa receita, a União não pode cobrar CID e não pode cobrar contribuição social, ok? Mas ao final do ano, ao final na apuração do meu período contábil anual, se a minha empresa tiver lucro líquido em razão da exportação, o lucro líquido conquistado, o lucro líquido, ô Mônica, golfinho, Mônica Manier, querida demais, grande Mônica, um beijo querida aí no Rio de Janeiro. Então, o lucro líquido decorrente da exportação, o lucro líquido que eu aufiro no final do ano, ele não tem imunidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgado fantástico, um RE espetacular, 6 votos a 5, um voto de Minerva, à época do então ministro-presidente Joaquim Barbosa, um voto sensacional, por 6 a 5, o Supremo pacificou que os exportadores não têm imunidade de contribuição social sobre o lucro líquido. Então é aquela história, se ao longo de um ano a exportadora ABC exportou R$10 milhões, em cima desses 10 milhões, ela não paga COFINS sobre a receita, não paga CID. Mas se ela teve um lucro líquido de 1 milhão no final do ano, incide a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, contribuição social, lucro líquido. Então anote,
A imunidade que as exportadoras têm é de IPI, é de ICMS, é de CID ou contribuição social sobre a receita decorrente da exportação. Mas se no final do ano ela tiver lucro líquido, ela tem que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Não vai errar isso em prova, ok? Incide contribuição social sobre o lucro líquido. Maravilha, minha gente? Estamos todos juntos? Estamos todos juntos. Bom, esse foi o tema de número 35. Eu vou fechar essa live, porque eu já estou com o pessoal da organização do evento chegando aqui. Eu preciso fechar com vocês essa transmissão. Vou para a última dica, porque o pessoal da organização do evento já está aqui me chamando para a gente montar o auditório, botar microfone. Então, eu vou para a dica final com vocês agora, tudo bem? Anotem aí. Tema de número 36, tema de número 36, tema de número 36, direito constitucional, quórums minoritários, medidas políticas essenciais, quórums minoritários, medidas políticas essenciais e o princípio da tutela das minorias. Quórums minoritários, medidas políticas essenciais e o princípio da tutela das minorias. Ô moçada, a nossa Constituição, em alguns casos, a nossa legislação infraconstitucional, estabelecem que para algumas medidas políticas fundamentais na federação, não é necessário que a decisão de implementá-las seja tomada pela maioria. Existem alguns casos excepcionais que a nossa ordem jurídica possibilita que uma minoria tome a decisão. É quando a gente fala da tutela do princípio da tutela da proteção às minorias. Existem situações na vida que a medida é tão importante que uma minoria, não obstante seja minoria, mas sendo expressiva, merece ser ouvida e respeitada. Então, em algumas hipóteses, você não precisa de maioria simples, nem de maioria qualificada. Não precisa de maioria absoluta, nem de maioria de 2/3 ou de 3/5. Uma minoria decide. Às vezes, basta a voz de 1/3 das pessoas, 1 a cada 3, para que se legitimem algumas medidas político-jurídicas essenciais no cenário da nossa República Federativa do Brasil. Vou dar para você alguns exemplos que caem em prova e você vai dizer, porra, PB, eu não sabia disso, eu ia errar na prova, não vai errar mais. Você vai marcar a letrinha na sua questão que vai falar, basta 1/3, 1/3 ou mais, ok? Então vamos anotar algumas medidas político-jurídicas que são essenciais e que para sua adoção exige apenas 1/3 das vozes que poderiam opinar, decidir, ok? Basta 1/3 para convocar a CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito no Poder Legislativo não precisa da maioria dos parlamentares para ser instaurada. 1/3 para a convocação de CPI, moçada. Se 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores ou de ambos na comissão mista quiserem instaurar uma CPI para investigar fato certo e específico para determinado contra certa pessoa que possivelmente atentou contra a vida pública, pode se instaurar a CPI. 1/3 para convocar plebiscito e referendo, dando ao povo um poder decisório na medida estratégica governamental. 1/3 para a convocação de plebiscito e referendo, moçada. 1/3 para se propor, 1/3 dos deputados ou mais, 1/3 dos senadores ou mais para se propor emenda à Constituição. Para mudar a Constituição do país, uma emenda pode ser possibilitada se 1/3 ou mais dos deputados tiver a iniciativa de fazer a proposta. Então anota, meu irmão, basta 1/3 dos deputados ou dos senadores para que se apresente uma proposta de emenda constitucional. Basta 1/3 dos deputados ou senadores para que se convoque plebiscito ou referendo. Basta 1/3 dos deputados ou senadores para que se possa instaurar a CPI no Brasil. Tudo bem? Quando o Constituinte abraça essa ideia de legitimar a minoria, o que se está consagrando na nossa democracia é o princípio da tutela das minorias. Ok, moçada? Esse foi o tema 36. Mais tarde eu volto com vocês com os temas 37 a 40 aqui da apaixonante cidade de Salvador. Nessa linda vista que vocês veem ao fundo, o mar aqui na praia de Patamares. Eu já estou aqui no Sol Bahia, onde hoje vai ser o nosso evento, vai bombar. Galera vindo do interior, o pessoal de Salvador inscrito, eu tenho certeza que será um sucesso. Como foi ontem em Aracaju, como foi antes de ontem em Maceió, como foi no sábado e na sexta-feira na linda cidade de Recife. Quinta-feira o povo de Fortaleza recebeu o PB com muito amor, eu trago vocês no meu coração.
Povo lindo que eu amo. Galera de Belém, que saudade. Quarta-feira foi show. Pessoal de Manaus, terça lotou a Uninorte. Amei estar com vocês. E ó, semana que vem a gente tá junto de novo. Galera de Jampa, sexta e sábado tô com vocês, João Pessoa. Domingo tô aqui de novo em Salvador. Segunda e terça Teresina. Quarta Rio de Janeiro. Quinta São Paulo. Sexta Brasília. PB é do Brasil. PB é de vocês, que Deus continue me dando força e saúde, luz e, acima de tudo, muito tesão em continuar ensinando, para que todos os dias eu possa estar aqui dividindo com vocês o que eu venho acumulando há 20 anos em cima dos livros. Se tem alguém aí que ainda não segue meu Instagram, segue lá o Instagram do PB. Estamos caminhando para 80 mil seguidores. Eu fico muito honrado pelo seu carinho e pelo seu amor. O meu Instagram é Pedro Barreto, Portal F3. Portal F3. Foco, força e fé, meu irmão. Foco, força e fé. Então segue lá o Insta, Pedro Barreto, Portal F3. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Alex Paim, meu parceiro, te amo, mano. Foi um prazer te encontrar em Aracaju. Cida, obrigado pelo cafezinho em Aracaju. Você é um amor. Eu te amo, Cida. Galera do Brasil todo, eu tenho que partir. Fiquem com Deus e recebam a bênção da aprovação. Que Jesus nos abençoe a todos. Amém.